todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, né? Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga ali da Secretaria de Educação. Pessoal, eu só vou pedir para vocês cuidarem com os microfones, para a gente poder ter uma interação mais tranquila. Desligarem aí, desabilitarem, e aí o nosso diálogo ele vai se dar aqui pelo chat. A Ana também vai dar uma olhada para a gente aí nos microfones. Isso, né? Até para a nossa palestrante de hoje, que é a doutora Luciane Nunes, poder aí transmitir o recado dela e compartilhar aí o conhecimento e abrir uma proposta de diálogo super interessante para a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no ciclo 2, né, do Dialoga, nosso terceiro módulo, a gente vai falar sobre o transtorno positivo desafiador. E para falar sobre isso, né, a gente tem hoje, sob a condução aí da professora Luciane Nunes, que também é idealizadora do projeto, e vai abordar aí toda a temática com a gente. Importante que vocês também se sintam muito à vontade para participar, né, para perguntar, esclarecer as dúvidas. Fiquem à vontade aí no chat, a gente vai dar uma lida e depois vai apresentar as perguntas ao fim ali para a professora Luciane. A Lu, como todos já conhecem, né, só para manter aqui o protocolo, ela é professora do AE, na rede, com uma vastíssima experiência. Ela é formada em educação especial, ela tem pós em psicopedagogia e também em transtorno do espectro autista. A Lu também ela é mãe do Gabi, né, que está dentro do transtorno, e ela vem aqui hoje trocar, então, essa experiência, né, diferentes pontos de vista, diferentes dimensões da relação humana com a gente. Então, Lu, seja muito bem-vinda, é contigo a palavra. Ai, obrigada. Primeiro, né, bom ver todas, né, a gente já está com quase 170 participantes, muito bom. Sejam todas bem-vindas, né, espero que hoje vocês aproveitem um pouquinho, né. Eu vou compartilhar aqui, então, o slide para a gente começar, certo? Boa manhã para todos, então, vamos lá. Deixa eu ver se... Tá aparecendo o slide já, Jaque? Não? Lu, ainda não. Tá, então peraí, eu acho. Tá aparecendo a tela compartilhada já. Tá, daí eu tenho que clicar no slide, Isso. Tá, Agora foi? já está. Uhum, agora está Tá, aparecendo, Lu. aham, tá. Ótimo, estamos com o slide na tela. Uhum. Agora eu não vejo mais ninguém, tu fico falando sozinha, parece que falou sozinha, mas não. Tá certo, vamos lá. Mas a gente está te vendo, tá, Lu? Aham, tá certo, não, eu sei. É que isso sempre causa Aí. um friozinho, mas vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o TOD. TOD, né? Parece uma palavrinha tão bonitinha, né? Aquele chocolatado gostoso, assim, mas não tem nada de bonito. A gente vai falar, então, sobre o transtorno positivo desafiador, tá? O que seria esse transtorno, né? Primeiro, eu vou fazer uma pequena introdução, assim, ó, para poder diferenciar um pouco o que é o transtorno da desobediência, né? A gente, nessa época agora de pandemia, isso acelerou muito a questão das birras, das crianças desobedientes. Eu uso um termo que a Maíra Gaiato usa muito, que é os mini desafiadores, né, ali, os pequenos ali, antes dos 4 anos, né, os mini desafiadores, e isso com a pandemia deu uma acelerada muito grande.
Mas o que eu quero conversar com vocês é que tem diferença entre ser uma criança ser desobediente, mini desafiadora, com o transtorno obsessivo opositivo desafiador, certo? Então, ali vocês estão vendo algumas imagens assim das crianças que realmente desafiam, que se opõem, que querem comandar, tá? Então, para deixar bem claro assim, ó, a gente vai ver essa diferença do que é oposição e desafio e do que né, é uma desobediência, uma birra, um mini desafiador aí. Mas fique claro assim que as condutas que a gente deve tomar é igual para os dois, tá? Mas agora vamos lá. Eu sempre gosto ali, vocês já viram nas minhas outras falas ali, né? Eu sempre gosto de dar um pouquinho do histórico para a gente saber como que esses transtornos chegaram até a gente, né? Por que eles foram definidos assim, tá? Então, assim, ó, em 72, eles começaram a falar dos transtornos disruptivos, dos mal comportamentos, né? Isso lá no DSM-2, lembra que eu já falei do DSM-2, que é o nosso manual de diagnóstico, né, de transtornos mentais, é o manual que rege a todos, né, depois tem o CID que fala que dá os CIDs dos transtornos e das doenças, mas o manual do diagnóstico é o que mais a gente usa para fechar dentro das características, né, então ele já foi visto alguma questão lá em 72, tá? Mas o Todd, ele apareceu em 1980 no DSM-3, só que ele teve ali, ó, em 87, 94, muitas discussões, mas muitas discussões mesmo, porque alguns especialistas achavam que isso era só uma questão emocional, que era mau comportamento, uma questão muito emocional. E outros já achavam que já poderia estar caracterizado dentro de algum transtorno. E foi em 2013, com a definição do DSM-5, que com as atualizações que eu vou mostrar para vocês, que fecharam mesmo, que os especialistas, a Sociedade da Medicina chegou à conclusão que não, que realmente a questão opositiva e desafiadora era um transtorno, né? E esse transtorno hoje atinge em média 6% das crianças e dos adolescentes, sendo que os meninos são os mais afetados. Mas nós não podemos esquecer que nós temos meninas, sim, só que elas apresentam características um pouco diferentes dos meninos, mas elas apresentam também, e também é bem sério, certo? Então, vamos lá. Identificando o TOD. Assim como o espectro do autista, o TOD ele não pode ser observado ou identificado através de exame clínico, de ressonância, raio-x, exame de sangue, nada clínico vai comprovar, né, a questão do TOD. E então, como é que a gente faz isso, né? É através de critérios, né? As crianças elas devem fechar um critério, sempre lembrando, gente, o TOD não é uma questão assim de comportamento que ele já vem presente, ele vem apresentando, sempre vem apresentando algumas questõezinhas, né, que é diferente da desobediência. A criança hoje, né, que eu falei da pandemia, ela tá bem, as crianças estão bem nessa fase de desobediência, de desafiar, né, mas o TOD, ele já tem que vir há mais tempo, apresentando todas as questões que eu vou apresentar para vocês, né? Então,
É através dos critérios, e os critérios usados hoje para fechar a questão do TOD é através do DSM-5, tá? O DSM-5, ele nos diz o seguinte: TOD é uma condição que leva a recorrentes reações irritadas, raivosas de humor, comportamentos excessivamente questionadores e desafiadores, a presença de uma índole vingativa. Tudo isso eu vou estar esmiuçando depois para vocês, tá? Essas características, elas devem estar presentes por pelo menos 6 meses e evidenciar, no mínimo, 4 dos 8 sintomas que eu vou apresentar, com pelo menos uma pessoa, tá? Com exceção dos irmãos. Então, assim, ó, e ela deve também estar presente em 3 âmbitos, tá? No familiar, no escolar e no âmbito social, tá? A gente vai falar sobre isso também. Então, vamos falar um pouquinho dos critérios, né, do DSM-5. Gente, a criança com TOD é aquela criança que a gente respira, respira, respira 1000 vezes, conta até 1000, e aquela criança, ela vai te tirando o foco, ela vai te deixando maluca, tá? E vocês vão entender por quê, porque ela tira a gente do sério, assim, né? Porque é uma criança que ela não desiste. A criança desobediente, ela tenta tudo isso, mas conforme o manejo da gente, ela desiste, porque ela viu que não deu certo. A criança com TOD, ela não desiste, ela cansa a gente. Ela cansa os familiares, né? Ela deixa as pessoas em um estado muito crítico, assim, né? Então, dentro dos critérios sobre o humor raivoso e irritável, né? É uma criança que perde a calma com muita facilidade. Qualquer gatilho, mas qualquer. Às vezes, assim, ó, de tu olhar para ela e ela já se estressa, já perde a calma, já desencadeia todo um comportamento disruptivo, um comportamento inadequado, né? Ela é super sensível, facilmente incomodado, então é como eu digo, assim, qualquer coisinha que tu fala, ela sente, ela se incomoda e ela desencadeia esse humor irritável. É uma criança que é raivosa e ressentida. Além da raiva, ela tem ressentimento, né? Ela guarda. É uma criança que vai guardando, vai guardando, vai guardando, que ele... se ela acha que uma pessoa fez mal para ela fica com raiva e ela ainda guarda, que é muito triste, muito ruim. Sobre o comportamento, então, questionador e desafiador, né? É uma criança que questiona figuras de autoridade, né? Ela vai questionar qualquer um. Ela não vai respeitar professor, ela não vai respeitar diretor, ela não vai respeitar policial, ela não vai respeitar a figura de pai, de mãe, de vó, de tia, seja ela qual for, né? E também ela não respeita as outras crianças ou adolescentes, né? Se for, no caso, adolescente que tiver dentro desse critério. Ela não vai respeitar, ela não aceita ganhar um não. O não para ela é o cúmulo, tu dizer não para uma criança que te desafia, né? E ela vai te desafiando de maneira bem acintuosa mesmo, sabe? Ela vai se recusando a obedecer regra. É uma criança que a gente tem muita dificuldade de impor rotina, regra, principalmente dentro da escola, né?
A gente chega no início do ano, principalmente na educação infantil, a gente tem as regras, as rotinas que se estabelece já no início do ano para o grupo todo. E ela tem muita dificuldade de aceitar, de entrar nesse quadro de rotina, tá? Então, é uma criança que deixa a gente de cabelo branco, de cabelo em pé, é uma criança muito, muito difícil mesmo. Então, ela fica com ela fica incomodando as pessoas, ela não é uma criança que para, é uma criança que é mais agitada, é uma criança que quer chamar atenção, é aquela que na hora da rodinha ela quer virar cambalhota, aí quando ela vira cambalhota ela dá com o pé de propósito no outro amigo, ela já mira o pezinho, sabe? Ou ela fica cutucando, ou ela fica empurrando, ou ela fica falando na hora que a professora está falando. E em casa também é bem complicado. Tudo isso que acontece, eu estou falando mais no âmbito escolar, porque é o nosso, né, a nossa realidade, mas em casa, gente, ela é todinha assim, nas festas, em qualquer lugar que ela vá, ela é dessa maneira, né, e isso é muito difícil, principalmente para as famílias. Se para os professores que estão menos tempo com essa criança é difícil, pensa uma criança que só para quando dorme, né, é bem complicado. Outra coisa que é muito ruim dela é que ela arruma desculpa pelo mau comportamento sempre. Sempre tem uma desculpa. Se ela maltratou o amigo, se ela quebrou um brinquedo, se ela fez que houve qualquer situação, se ela bateu no irmão, se ela xingou a mãe, ela sempre tem uma desculpa, né? E essa desculpa é culpando o outro. Se ela xingou a mãe, mas foi você que começou, né? Ela vai, ela desafia e ela se opõe assim. Foi você que começou, eu estava quieto aqui no meu canto, né? Então ela sempre vai arrumar desculpa. Se ela bateu no colega, ela sempre vai dizer, mas eu bati nele porque ele começou, porque ele bateu em mim primeiro. Então ela mente, ela arruma, né? Sempre desculpa para esse mau comportamento e para culpar o outro, porque a culpa nunca é dele, ele não consegue perceber. E o ruim disso tudo é que tudo isso que eu falei é uma criança que ela não dá conta de perceber. A criança que é desobediente, ela faz sabendo que ela está fazendo errado. A criança com TOD, ela precisa de muito trabalho para ela entender, né, ela entender o que acontece, que para ela isso é o certo, né? É uma criança que tem uma índole vingativa muito grande. Por quê, gente, também? Porque ela não, é uma criança que não tem empatia nenhuma. Ela nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, a não ser com muito trabalho, e eu vou estar explicando esse trabalho para vocês depois. É uma criança que ela não consegue, se ela machuca o outro e o outro chora, para ele tanto faz. Não é uma criança que se sensibiliza com o choro ou com o machucado do outro. É uma criança que não vai lá e não pede essa desculpa, não pede desculpa porque ela acha que ela está certa, né? Então, e ela tem essa índole mesmo, e aí ela não tem essa empatia. Ela vai, ela machuca, tem muitas crianças com TOD que machucam muitos animais também, que é um amor e ódio. Eles querem o bicho, né? Eles querem o bichinho de estimação, ou eles querem, né? Mas eles, ao mesmo tempo, eles maltratam, né? Tem casos muito sérios, né? A gente ouve, né? E quando estuda, os médicos apresentam casos sérios, assim, de crianças que pegam o seu gatinho, crianças que botam dentro do micro-ondas, né? Uma coisa
bizarra, mas eles fazem, é uma coisa bem, né, eles machucam bastante, né, e a culpa é sempre do animal, né, então eles têm essa índole vingativa, essa falta de empatia muito grande, né. E a gente tem os sintomas, né, como é que eles são, se eles são leves, né, como é que é essa classificação. A criança que ela se limita apenas em um ambiente, ela quase que não se encaixa dentro do TOD, né? Seria um transtorno leve, mas é uma coisa que tu consegue, né, reverter, seria mais para uma desobediência, né? O moderado, ele já está presente em 2 ambientes, tá? E o grave, que é o TOD mesmo, né, que ele está presente nos 3 ambientes que eu falei para vocês, tá? Que é o escolar, o familiar e o social, tá? São crianças que, na sociedade, elas não se relacionam bem, elas, festinhas, é difícil, as mães desistem, os pais, a família desistem de passear com essa criança, porque se eles vão num parquinho, eles não dão conta de sair de lá sem ter machucado alguém, sem ter prejudicado alguém, numa festinha a mesma coisa, eles não conseguem, porque eles pensam que eles estão certos, né, que essa é a realidade deles, mas com muito trabalho a gente consegue reverter tudo isso, tá? Então, esses são os critérios usados pelos médicos, pelos psicólogos, por quem faz, pela a equipe multidisciplinar, o psicopedagogo, todo mundo que faz para chegar nesse, né, os relatórios para chegar nesse diagnóstico, se usa esses critérios do DSM-5, tá? Uma coisa bem importante que eu quero falar para vocês. Não, é depois. Vamos lá, então, para entender bem direitinho. Então, o TOD é uma condição resultante de fatores genéticos e também ambientais. Vocês viram que ele se assemelha também dentro do espectro do autismo, né? Em algumas questões, assim, que é da genética, do ambiente, tá? Mas com predomínio de fatores, mais com predomínios de fatores genéticos. A herdabilidade no TOD atinge 61%, ou seja, a cada 10 fatores que pode gerar o TOD, 6 estão nos genes. Vocês viram como está ficando preocupante essa questão do transtorno? Quem lembra que eu falei lá do TEA, né, do espectro do autismo? No TEA ainda são muitos genes que podem juntar aqui, juntar ali, e no TOD são 6, né, genes que determinam. Então, a genética, o que eu quero dizer? Tá avançando, né? O que acontece? Quando a genética entra no fator genético, a tendência é um crescimento, né? Um crescimento muito grande. Por isso que esses transtornos estão mais visíveis, estão aumentando, né? Porque antes era bem desconhecido, como eu falei para vocês lá, né? No início. E agora, com todos esses critérios e essa questão da genética, a gente consegue perceber mais, então o índice, né, aumenta, certo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre as questões genéticas, né? A herança, né, dos genes que se carrega, como eu falei para vocês ali, ocorre mais em pessoas do sexo masculino, mas não se descarta das meninas. Eu não sei se vocês viram na internet, estava circulando um vídeo de uma menina, eu acho que uns 13, 14 anos, dentro de um avião que a mãe, ela teria que desligar o aparelho, né, do celular, como todo mundo, e ela não aceitou desligar o aparelho, e ela, porque ela não, para ela não era
preciso. Ela estava certa e ela causou um tumulto enorme com questões de irritabilidade. Ela ficou muito agressiva, ela bateu na aeromoça, na mãe, em quem fosse ajudar, né? Então, as meninas também apresentam, tá? Com um pouco menos de frequência, mas apresenta. Outra coisa importante, gente, o TOD, ele pode vir sozinho, pode sim, mas geralmente eles estão junto com alguns transtornos, como o transtorno do TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, a criança hiperativa, né? O TOD pode estar vindo, agregando, né, mais uma caixinha ali. Como no transtorno do espectro autista, a gente tem bastante crianças autistas que têm o TOD, como no transtorno bipolar também, e no transtorno de conduta. Por quê? O transtorno de conduta, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o transtorno de conduta, é que ele, na realidade, ele é uma continuidade, mais ou menos, para simplificar, do TOD, porque o transtorno de conduta é mais da adolescência para cima. Então, são aqueles adolescentes que já não dão mais conta. Então, por isso que a gente tem que tratar o TOD precocemente, para que não se crie um adolescente, um adulto com transtorno de conduta também, né? Então, quanto antes se tratar o TOD, se controlar, né, esses comportamentos, aí se diminui a questão lá na frente do transtorno de conduta. Por quê? Eu digo que o TOD ele é um transtorno muito prejudicável, porque a criança que ela não é trabalhada, ela pode virar, sim, um adolescente, um adulto com transtorno de conduta, ela pode procurar as drogas muito facilmente, elas podem se voltar para a questão do crime, né? Então, é um transtorno que realmente é um dos mais preocupantes que se tem, tá? Então, fatores genéticos também, eles indicam indivíduos com perfil impulsivo e agressivo também pode, né? Sabe que a gente tem na nossa genética um perfil, né? E tem pessoas que são muito impulsivas e agressivas, e se não se tratar essa impulsividade, essa agressividade, o TOD também pode se apresentar, né? Vamos lá. Fatores ambientais, né? Pesquisas demonstram que vários fatores ambientais estão associados ao desenvolvimento do TOD, tá? Crianças, adolescentes, eu acho que muito mais por volta, a partir dos 7, 8 anos, isso, né? Mas assim, ó, as famílias que são disfuncionais, famílias às vezes do mundo do crime, do mundo da droga, família que é muito desestruturada, né, um extremo, assim, de falta de estrutura. Eles indicam também que a depressão materna, o alcoolismo, a utilização de drogas pode também causar, né, o TOD, a má qualidade em momentos sensíveis de cuidar a criança, a criança, ela aprende com os nossos atos, né? A gente sabe disso. Os nossos atos é o que é mais importante para a criança, né? Então, se ela está num mundo um mundo que é só briga, que é só mulheres que são agredidas, ou agora muito comum também, assim, essa questão do uso das armas, né? Vocês viram aquela menina que
acabou matando uma amiga adolescente, né, em casa, porque toda a família dela era envolvida com armas, eles faziam tiros e aquelas treinamentos todos, milhares de armas, um monte de armas em casa, né? E ela não se sabe ainda o motivo, mas a polícia sabe que foi um crime, não foi uma causa acidental, né? Então, esses podem ser fatores, né, ambientais também para que se cause um transtorno. Ausência de padrão, de regras, né? História de prematuridade, de baixo peso ao nascer. O histórico de prematuridade e baixo peso ao nascer está envolvido, acho que, em quase todos os transtornos, né? Tá? A pobreza, baixa renda, como eu falei para vocês, né? Essas pessoas que convivem mais com esse tipo de sociedade, tá? São crianças, né, que se tornam bem mais difíceis. Então, a gente vai falar... Só deixa eu fechar aqui um pouquinho a porta, Romero. É que a porta se abriu aqui, eu tô na sala da Diri, da diretora, e é do lado da secretaria, e a porta abriu e a Grata no telefone, eu tava ouvindo. Bom, gente, vamos ver um pouquinho da diferença, então, da desobediência, da birra, né, dos mini desafiadores, né, e do TOD. O que acontece? A criança ali, quando nasce, ela já percebe, né, que o choro lhe dá algo, né? Se ela chora, alguém pega ela no colo, lhe dá prazer. Se ela chora, trocam, dão comida. Então, o choro é a maneira que ela tem de conseguir algo prazeroso, tá? Mas a criança, ela já começa a perceber e a entender que se ela chora ou faz birra, se há um manejo legal, ela já começa a entender que às vezes o choro, a birra, se jogar no chão, chutar, xingar, não vai dar certo, né? Então, o que é de diferente? A desobediência, ela está presente nas crianças até os 4 anos. Completou 4 anos, ela já não é para mais estar. Por quê? Porque a criança amadurece e ela já tem essas percepções de que eu vou no mercado com meu filho e lá ele se põe na maior birra do mundo e quanto mais pessoas olham, quanto mais fala-se, mais ele faz. Se eu ceder nessa primeira vez, toda vez que ele for no mercado, ele vai se achar no direito de fazer essa birra, certo? Essa é a diferença. A criança desobediente, ela começa a entender isso. Que, não, isso não funcionou, eu vou ter que usar outra estratégia. E ela vai perceber que a estratégia da conversa, que a estratégia do pedir e do tu não fazer ter comportamentos inadequados vai funcionar muito mais. A criança com TOD, não. Tá? Então, ela vai persistir após os 4 anos e o pico aumenta ali dos 6 aos 9 anos. Mas a gente já consegue, gente, perceber a criança que tem um comportamento que não é de desobediência, que a gente tem que assim, acender o sinal vermelho antes ali dos 4 anos, porque ela não dá conta. É diferente da criança que desobedece, entendeu? Mas o que eu quero deixar claro para vocês, que a birra e a desobediência é normal até os 4 anos da idade. A criança vai tentar, ela está se descobrindo, ela está se percebendo, né? Ela está percebendo o que pode e o que não pode.
ela está buscando maneiras de conseguir o que ela quer. Entenderam a diferença, então? E a criança com TOD, ela não dá conta de parar com isso. Nada que tu fizer, nenhuma conduta que tu tiver, vai fazer ela parar. E o pior, ela vai aumentando. Sabe? Ela vai aumentando os comportamentos inadequados para conseguir o que ela quer, tá? A criança com birra, desobediente, elas são autolimitadas e reduzem conforme a ação dos pais, que foi o que eu falei para vocês. Se eu tiver a conduta correta de mostrar para minha criança que ela fazendo aquilo ali, ela não vai conseguir o celular, que se ela jogou o celular porque ela queria mais tempo, ela vai perder o celular, se quebrou, ela vai ficar sem, por um bom tempo, né? E ela vai, né, entender. E a criança com TOD, ela vai persistir, isso vai na adolescência e não reduz, tá? Na criança típica ali, normal, com só desobediência, o desenvolvimento vai ocorrer normalmente, o desenvolvimento da criança. Já a criança com TOD pode ocorrer atraso e dificuldade de socialização e comunicação. Por que atraso de desenvolvimento? Porque é uma criança que, se ela está na sala de aula, ela é uma criança que ela perde muito, porque ela fica mais tempo desafiando do que compartilhando das experiências que são dadas dentro da sala de aula. E a dificuldade de socialização também atrasa, né? Porque é uma criança que não consegue ter amigo, não consegue manter uma comunicação legal, porque ela quer impor, é ela que determina, né? E isso tudo dificulta, tá? A criança com desobediência, ela tem uma socialização normal, e a com TOD, ela não tem. É uma criança de difícil temperamento, que muito difícil ela manter relações sociais de amizade, tanto no âmbito escolar, social e familiar, né? Então, ela apresenta esses problemas de socialização. Problemas de sono na criança desobediente não é um problema, ela não apresenta esse problema. A hora que ela está cansada, ela deita e dorme. A criança com TOD, ela é muito agitada, ela é muito ansiosa, ela é muito hiperativa, e ela tem muito problema de sono, porque o cérebro dela, ele funciona numa negação intensa, e essa negação, ela fica trabalhando no cérebro dele, fica trabalhando muito. Então, eles têm muito problemas de sono. São crianças que à tarde, principalmente na hora do soninho, aqui na escola em casa, né, vocês percebem que é uma criança que não dá conta de fazer a hora do soninho, e em casa, à noite, ela é muito complicada de dormir. Tem crianças que vão dormir depois das 2 da manhã, né, deixam os pais em exaustão mesmo. A criança desobediente não é uma questão de histórico familiar, né, que são ausentes. Ela tem aquele período, ela vai testar, como eu falei para vocês, né, e no TOD, como eu falei ali, das questões genéticas, né, e ambientais, elas já têm um histórico familiar mais comum, né, tá certo? Espero que eu tenha esclarecido ali essas diferenças. Gente, a criança com TOD ou adolescente, eles são pessoas, assim, que eu digo que é de dar dó na gente, né? A gente tem que ser muito sensível com eles, muito sensíveis. A gente tem que ter uma empatia muito grande com eles, assim, mesmo sendo difícil, mesmo que a gente queira que essa criança, suba da frente da gente, a gente tem que ter, sabe por quê? Eles são crianças e adolescentes muito infelizes.
muito mesmo. Essa coisa de chamar atenção o tempo todo, deles, porque eles acham que tudo isso é certo, e daí o mundo parece que está contra eles. Então, eles são crianças que demonstram uma baixa autoestima muito grande, muito grande. São crianças que ficam o tempo todo te dizendo: tu não gosta de mim, tu não gosta de mim porque eu sou feio, tu não gosta de mim porque eles inventam mil e uma desculpas, né? E são crianças que deixam de se gostar. E isso aumenta a raiva deles, né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Eles têm muita dificuldade em tolerar a frustração. Qualquer coisa que tu diga para eles frustra, e eles têm essa dificuldade, e isso pesa muito para eles. Não é uma coisa assim, ó, porque não é uma coisa que eles queiram fazer. É uma coisa que eles não dão conta, né? Então, eles têm muita frustração. Eles apresentam um humor deprimido, são crianças altamente adolescentes, muitos adolescentes deprimidos, adolescentes que tentam tirar a própria vida mesmo, porque não dão conta, né, de viver com esses problemas todos. Eles são pessoas que não têm amigos, então eles são pessoas isoladas, não é? No chiado. São pessoas que se isolam muito, né? Principalmente os adolescentes, ou ficam tentando outras questões, né? Para atingir e tentar ser amigo, certo? Vamos lá. Então, assim, ó, eu sei que é difícil, eu falo isso para os pais muito, porque para os pais é uma dificuldade muito grande. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas e tentar ajudar. Eu vou dar algumas dicas, sim, mas na sexta-feira que vem, a psicóloga que vai estar entrando muito nessa questão de como agir com esses comportamentos, tá? Vamos lá, porque eu vou dar umas dicas mais relacionadas à escola, tá? Tratamento para o transtorno do déficit de atenção, né? O tratamento, ele deve ser, basicamente, multidisciplinar, com muitas terapias, né? Muitas técnicas, assim, a psicóloga, é o que mais se está usando, o que mais a psicologia está usando hoje, ou psicopedagogo, é a terapia cognitiva comportamental, é o que mais tem dado certo, né? Na realidade, a terapia cognitiva comportamental é a que vem sendo usada para todos os transtornos, transtorno alimentar, pessoas que não conseguem emagrecer, para o TEA, para o TOD, para questões que tu tenha que mudar o comportamento para conseguir algo que tu queira melhorar, né? Não é só para pessoas com deficiência ou transtornos, tá? Muito treino de habilidade social, tá? Isso os psicólogos que fazem, e a gente pode dar continuidade na escola também, eu vou falar um pouquinho depois para vocês. A família tem que ser muito trabalhada, né? Tem que ser muito, ela tem que fazer terapia dentro da questão cognitiva comportamental para poder aprender como trabalhar com essa pessoa para mudar tudo isso. Não adianta só uma, duas vezes de terapia, né? Então, esse trabalho ele tem que ser tanto na escola, a escola tem um papel importantíssimo nesse trabalho, né? Então, e a família, tá? O uso das medicações, 99% dessas crianças não dão conta só com terapia, então eles precisam sim
o uso de medicações para controlar os comportamentos, a ansiedade, a impulsividade deles, certo? Estratégias na escola agora. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente pode, né, usar para essas estratégias. Pessoal, só um pouquinho, eu vou pedir só para elas saírem daqui. Só um minuto, tá? Deu, voltei. É que como a secretaria fica aqui, que eu já expliquei para vocês, né? Às vezes tem que lembrar. Então, gente, estratégias na escola. Primeira coisa, eu sempre digo, falei muito isso na questão no TEA lá. A gente tem que perceber, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender todo o âmbito familiar dessa criança, tá? A gente tem que entender sobre o que é o TOD, por isso que eu resolvi falar aqui, porque a gente tem recebido crianças nas escolas. A gente tem que entender de toda essa estrutura dessa família, de como que essa família lida em casa, quais são as estratégias que essa família usa, né? Principalmente se essa criança está em terapia, o que a psicóloga usa de indicação para essa família, para que a gente possa também usar na sala de aula. Então, como se faz isso? Gente, se a gente recebe uma criança já com diagnóstico, a primeira coisa é chamar essa família para conversar, entender como que essa criança é em casa e como que a família lida com essa criança. Primeira coisa, tá? Para isso, os AEs estão dentro das escolas para ajudar, né? Dentro os professores para poder fazer essa mediação, esse intercâmbio entre escola e família, certo? Primeira coisa, tá? Segunda coisa, quando a criança estiver manifestando comportamentos disruptivos, a gente tem que deixar a raiva passar, só que assim, ó, não é deixar lá quebrando tudo, não, a gente tem que deixar com alguém do lado, geralmente, na educação infantil, principalmente, se torna mais fácil porque a gente tem os monitores, né? E no ensino fundamental, várias vezes, essa criança já vem com outro diagnóstico junto, né, que é o mais comum, e ela já tem um outro auxiliar, né? Mas então, deixar ela quieta, deixa ela, não conversa, tipo, ignora, mas esteja ao lado dela. Só, né, não pode deixar ela se machucar, nem nada, mas deixa passar essa raiva. Depois disso, ali de 30 minutos, passou, aí chama para uma conversa, para esclarecer. Tenta colocar ela no lugar de quem ela prejudicou, entende? Se ela maltratou um colega, tenta sentar e conversar. Poxa, Joãozinho, você consegue entender que você machucou o coleguinha? Você consegue perceber que isso não foi legal? Ele vai dizer, não, tá tudo certo, né? É isso que ele vai te responder. Aí tu vai colocar ele no lugar do outro. Agora pensa, se eu chegar aqui e chamar o Pedro, que você machucou, e dizer para o Pedro, Pedro, agora bate no Joãozinho. Aí ele vai dizer, eu vou bater nele. Eu disse, não, você não vai, porque eu não vou deixar. Porque você bateu nele e você vai sentir. Você consegue entender? Mais ou menos assim. Não vamos tomar essa atitude, mas fazer com que ele se coloque. Gente, isso não dá certo na primeira, na segunda, na terceira, mas com todo mundo falando a mesma língua,
com família, escola, no social, todo mundo tendo na terapia, todo mundo tendo essa postura, ele vai conseguir ir se colocando no lugar do outro. Tem um exemplo que a Maíra Gaiato dá também, que eu gosto muito, porque a gente pensa no lado da família, né? De trabalhar essa empatia com ele, se colocar no lugar do outro, né? Que ela diz, ela faz no consultório com adolescentes ou crianças, né? Ela pergunta assim, quando acontece alguma coisa que ele fez mal para a mãe, né? Aí ela coloca, né? Poxa, a sua mãe que faz comida para você, ela tem que fazer, né? Aí ela diz assim, você acha que é legal fazer comida? É, sempre tem essa postura, né? Aí ela diz assim, então tá, legal. Ela fica meia hora lá de pé no fogão cozinhando e você acha legal? Sim, acho legal. Então tá, eu vou te colocar aqui, fazer as atividades 30 minutos, e atividade bem chata eu vou te dar. E você vai ficar de pé do meu lado, fazendo. E aí, aos poucos, eles vão percebendo, né, e aprendendo a ter empatia pelo outro. Claro que isso envolve muito trabalho, né, e a medicação principalmente, né, de algumas crianças. Saber se essa criança apresenta, então, outro transtorno, como eu falei para vocês lá, o TEA, TDAH, o se é bipolar, isso, gente, é muito importante saber, porque o tratamento com uma criança só TOD, as condutas são de uma maneira. Quando envolve já um TEA, por exemplo, a coisa já se complica. E a gente tem que mudar todas as estratégias, certo? Então, é muito importante saber se essa criança, ela, além do TOD, ela apresenta outras questões. Gente, no início eu falei para vocês ali da questão que eles têm dificuldade com a regra, com a rotina, né? No início do ano na educação infantil, ou nos anos iniciais, se estabelecem as rotinas e as regras da sala, né? E isso é uma coisa que tem que persistir com ele, tem que insistir muito, tem que a todo momento lembrar, né? Que essa criança, ela necessita, ela precisa participar, tá? E não é que e ela tem que ter consequências se ela não participar, entende? Se ela não participa, não eu digo assim, ó, o colocar sentado por colocar sentado em algum lugar não é uma estratégia legal. O castigo, ou na família o castigo, bater, isso não funciona com ela, né? Mas ela tem que ter alguma perca durante esse dia, entendeu? Você não cumpriu tal regra. Agora é a hora da gente fazer uma atividade muito legal, mas eu vou te dar outro tipo de atividade, por exemplo. Mas não é colocar, agora você vai ficar lá sentado sozinho, isso só causa mais transtornos. É sempre colocar ele numa situação de pensar, o que eu posso, poxa, eu não cumpri a regra e agora eu estou perdendo isso. Eu não vou poder escolher o brinquedo que eu quero, eu não vou poder brincar com o brinquedo que eu trouxe de casa, eu vou ter que brincar com outro, né? Ele tem que sofrer as consequências. E, gente, não é fácil, às vezes, principalmente para a família, a estratégia de tira o celular, alguma coisa para eles, às vezes, não dá. Para eles, tanto faz. Eles podem ficar meses sem. Eles vão arrumar outra questão. Por isso que identificar, principalmente a gente na escola, que tem esse papel importante de identificar e chamar os pais para identificar, para se fazer o tratamento correto, dá muito certo. E eu digo isso porque a gente tem aqui na escola, a gente
Eu já trabalhei em várias escolas, já tive, com o tratamento correto, as crianças, elas mudam o comportamento, digamos que 80% do comportamento eles mudam, tá? Gente, eu sei, essa que eu vou falar agora, eu sei, eu juro que eu sei, que dá vontade de todo momento tu desafiar essa criança. E o que que a gente faz? A gente só percebe o que ela faz de mal, de errado. Mas essa criança, ela faz coisas boas também, né? São crianças que elas têm os momentos, como eu falei para vocês ali, são crianças que elas tiram a gente do sério em alguns momentos, mas elas são crianças, às vezes, extremamente carinhosas e que elas têm comportamentos legais, elas são muito inteligentes, quando elas gostam principalmente da atividade, elas fazem aquela atividade muito bem, então tem coisas muito boas nelas também, né? E a tendência é a gente estar sempre criticando o comportamento inadequado e esquece de incentivar os bons comportamentos. Às vezes, pequenas coisas que ela já vem fazendo, que dá conta, tá dando certo na terapia, na família, na escola, e ela tem um comportamento tão pequenininho assim, digamos, de dividir um lanche. Mas a gente pensa, né? Não fez mais do que a sua obrigação. Mas não, gente, a gente tem que incentivar sempre os comportamentos bons, os bons comportamentos dela. Teve comportamento legal, incentiva. Mas não assim, ai, parabéns. Não, não é assim. É incentivar. Olha, Joãozinho, você viu? Você dividiu o seu lanche. Que legal, o seu colega ficou feliz. E isso também te fez bem. Eu tô vendo no teu sorriso que fez bem. Entende? O incentivo é decoração mesmo, é mostrar para ele, quando tu faz a crítica, tu mostra para ele o outro lado, por que tu está tendo aquela conduta, né, de criticar, de dele ter uma consequência, tu mostra o lado, porque o fulano vai se sentir mal, porque o fulano, se fosse com você, não daria certo. E quando tu faz com comportamento bom, tu também mostra isso. Olha que legal, seu amigo ficou feliz, ele veio aqui, te deu um abraço, né? Incentivar. Essas crianças, elas necessitam de reforço dos bons comportamentos, tá? Porque são crianças, como eu falei para vocês, que têm uma baixa autoestima, então elas necessitam ser vistas como boas também, entende? Porque é um transtorno. Como todo transtorno, a gente tem que trabalhar, a gente tem que tratar e a gente tem que entender que não é o que ele quer fazer, tá? Certo? Eu acho que era isso. Muito obrigado. Gente, eu deixei aqui, vou deixar aqui então um pouquinho para vocês o meu e-mail, o meu Instagram, para vocês. Eu estou começando a postar vídeos ali, daí se vocês quiserem seguir com informações, o Facebook, tá certo? Então, era isso. Lu, muito obrigada. Oi. Acho que foi uma fala super positiva aqui, com muito conhecimento, né? Não é um tema que nos provoca ou que nos manifesta bem-estar, né? Eu acho que teve algumas falas aqui, a Amanda Mariana colocou, nossa, que triste, né? Realmente é uma fala que ela nos remete a um impacto mesmo, né, assim, emocional, porque se fala sobre Uhum. coisas ali bastante densas, né, que de certa forma Sim. também fazem essa desconstrução romântica da infância. Na verdade, Sim. agora, sobre a tua fala ali no fim, principalmente da importância do reforço, né? Eu vejo que é um diferencial. Eu não vou usar o termo reforço, mas eu vou usar o termo valorização, Isso. né? E que essa valorização ela é fundamental para, né, para essa conexão com a criança.
Lu, eu vou te pedir, não sei se dá para te compartilhar a tela ainda, ali na Uhum. parte das causas, para a gente voltar ali naquela lâmina, que eu queria só fazer algumas pontuações aqui com o pessoal. A gente está aqui com 238 participantes, né? Depois a gente vai disponibilizar isso também Uhum. para os nossos professores, né? Para todos os inscritos. Então, Sim. assim, o transtorno opositivo desafiador, ele de fato, ele é um transtorno que, como a Lu bem colocou ali no início, desde a sua primeira edição, ele provocou uma série aí de polêmicas no âmbito, né, aí do universo científico. Eu vou colocar aqui com vocês algo para a gente refletir, né, bastante interessante, porque a Lu colocou aqui, né, então, assim, as causas. Nós temos, então, os fatores genéticos, né, então, a herança poligênica ocorre mais em pessoas do sexo masculino, a gente sabe, que é 2 vezes maior, como a Lu colocou. Ele também está relacionado às comorbidades, né? Então, tanto com TDAH, quanto com TEA e transtorno bipolar, e indivíduos com perfil impulsivo e agressivo. Então, a gente tem essa questão, né, dos fatores genéticos para a gente pensar aí no porquê, né, do comportamento dessas crianças. E depois, na lâmina seguinte, a Lu apresentou ali para a gente as questões ambientais. E aqui eu queria dar uma importância, assim, um pouco mais relevante, né, para a gente pensar. O que que traz aqui nos fatores ambientais? E eu acredito que vocês percebem isso aí na escola, né? Então, quando vocês, eu vi aqui que várias pessoas colocaram, vários profissionais colocaram, olha, a gente começa a identificar esses padrões comportamentais já ali na educação infantil e a gente tenta chamar as famílias. Em alguns casos é bastante complicado, né? Porque os pais eles têm uma tendência a desconsiderar ou dizer que em casa é diferente. Eu mesma fiz assessorias, né, aí no ano passado nas escolas e a gente identificou várias vezes isso, né, de achar engraçado ou de achar que é só em alguns momentos, né? E o que a gente vai percebendo é que há um prejuízo, né? Então aqui os fatores ambientais, né? Então, famílias disfuncionais, depressão materna, né? Alcoolismo, a questão da adição, má qualidade no cuidado com a criança, pobreza e autoridade, ausência de padrão de regras e rotinas, histórico de prematuridade, né? E também as questões de vulnerabilidade emocional e social, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso, porque a família, né, assim, é unânime, todos os especialistas, eles falam sobre isso. Trabalho com a família, ele é fundamental. Teve até uma professora que colocou aqui, né, que sim, sem a família a gente não consegue avançar muito. Então, a gente precisa ter a família ali como um aliado, porque afinal de contas, é escola e família. A gente falou sobre essa importância dessa relação, foi até a professora Lu que conduziu isso no ciclo 1, né? A importância da relação família-escola, o quanto essa relação ela é importante para a gente conseguir aí mudar esse repertório da criança, né? No próximo encontro vem a psicóloga Patrícia, que ela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, sobre como a teoria cognitivo-comportamental trabalha essa questão do manejo com a criança e de como que isso precisa ter uma continuidade lá, né? Na casa, lá no ambiente familiar, né, nessas relações. Então, aqui, né, esses fatores ambientais é muito importante a gente pensar. A Priscila está colocando aqui, alta resistência física, a dor pode ser uma característica? Posso tirar Sim, pode aqui, ser. Jaque? Pode, Lu, obrigada. Sim, pode ser uma característica, Priscila, porque o que que acontece? Em alguns casos, o transtorno positivo desafiador ele está relacionado com o TDAH ou com o TEA. E a gente viu, né, inclusive no encontro anterior, que no TEA, por exemplo, a gente pode ter ali um transtorno de sensorialidade. Então, às vezes a criança ela tem uma hipossensibilidade, né? Ou seja, então ela acaba tendo aí mais resistência à dor física.
né? Então, pode sim ser uma característica se isso está combinado, né, Lu? Sim, com certeza. Bom, outra coisa importante para a gente pensar, vocês vejam ali que assim a gente tem os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então, eu queria dar mais uma ênfase em relação aos fatores ambientais, porque a gente precisa pensar um pouco nessa questão do desenvolvimento da criança, né? Então, assim, vamos pensar aqui, a gente está com várias pedagogas, né, com profissionais, vamos pensar um pouco aqui na questão do desenvolvimento cognitivo da criança. E para isso, eu vou resgatar com vocês um pouquinho ali da teoria do Piaget, quando ele fala sobre o desenvolvimento moral da criança. Né? Então, quando ele fala sobre o desenvolvimento moral da criança, o que, que ele está dizendo lá para gente? Que a criança ela nasce no estado de anomia, né? A criança ela não nasce com regras. Quando ele fala do desenvolvimento moral da criança, e que a gente pode perfeitamente fazer assim essa reflexão também sobre esse transtorno que vem numa ascendência, né, Lu? A gente tem visto cada vez mais e mais precocemente assim o diagnóstico de transtorno positivo desafiador já na infância, né, na educação infantil. Então a gente precisa pensar também sobre esse desenvolvimento cognitivo da criança. Está relacionado com essa questão das regras, né? Uma característica típica é o comportamento positivo e desafiador. Né? Então, essa criança que ela realmente despreza as regras. Vocês estão aí na escola e vocês lidam com isso todos os dias, né? Então, de propor uma atividade, de fazer ali o combinado e aquela criança que sai, que ela não se apropria, ela não vive, né? Assim, essa relação compartilhada e coletivizada com o grupo. Então, vamos pensar, resgatando aí a teoria do Piaget, para a gente fazer essa reflexão sobre o TOD, né? Quando o Piaget fala do desenvolvimento moral da criança. O que era o desenvolvimento moral da criança? Né? É um estado de amor às regras. Né? Ele vai falar que é um estado de respeito às regras. E a gente percebe que essas crianças hoje, elas têm uma indiferença às regras. Né? E isso é algo muito importante para a gente pensar. Por que será que tem isso? Né? A gente sabe que tem as questões genéticas, hoje a ciência já mostra, mas a ciência também mostra aí a questão do ambiente. Né? Então, assim, também tem toda essa influência do ambiente. Nós, seres humanos, a gente é sempre assim multideterminado, né? Então a gente tem uma constituição biológica, nós, tanto a definição de ser humano, né, é um ser biopsicossocial. Então, a gente tem essa dimensão biológica, a gente vem com esses traços, né, com essa herdabilidade, com toda certeza que sim, mas a gente também tem uma dimensão psíquica e a gente também tem uma dimensão social. E aí a gente precisa pensar um pouco em como é que está organizada essa infância, né? E aí, assim, o porquê dessa indiferença com as regras? Por que elas têm tanta dificuldade de participar de entrar nesse pacto civilizatório, né, nesse pacto coletivo que a família ali oferece, que a escola oferece, que a comunidade oferece, né? A Lu bem destacou ali que a criança com o TOD, ela acaba tendo prejuízos, né? Ali no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito acadêmico, e se isso não é tratado, inclusive teve uma professora ali que perguntou, isso pode se estender para a adultez? Sim, né? Inclusive a gente tem prejuízos ainda mais severos, porque tem as pesquisas já mostrando também que a gente tem aí casos de adição, né? Então, assim, de uso de drogas, então prejuízos ainda mais severos. Então, essas crianças, elas precisam, né, assim, desse cuidado. A gente precisa pensar aí, e assim, o DSM ele é interessante porque ele traz ali para a gente, né, os critérios, mas a gente precisa explorar um pouco mais essa causalidade, né? E aí, assim, fazendo essa correlação com essa dimensão biopsicossocial mesmo do ser humano. E aí eu gosto do Piaget porque ele traz um pouco isso, né? Quando eu acho que essa teoria
em relação ao desenvolvimento moral da criança, ela é muito interessante, porque ela vai fazendo para a gente ali, mostrando, né, assim, de uma forma muito clara, como é que a criança, ela sai, ela, né, quando ela nasce, ela o colocou, ela é puro desejo, né, ela chora, então ela faz as solicitações ali pelo choro, então ela sai né, de uma conduta absolutamente ali sem regra, né? Então ele vai dizer é um estado de anomia. A ausência, né, anomia, esse sufixo ali do grego que vai dizer regra. Então ela não tem regra, ela só tem desejo, ela é puro sentido, né? Então a criança ela vai ter ali essas relações muito sensorializadas, né? Então muito ali no âmbito das sensações, né? Então, na medida em que ela vai se relacionando com os outros seres humanos, então que ela vai tendo contato com a mãe, que ela vai tendo contato com o pai, com o irmão, ela vai tendo contato na escola, né? Então ela vai percebendo que nem tudo chega a ela, né, na forma como ela e nem no tempo em que ela, né, que ela deseja. Então ela vai se relacionando aí também com as constituições que a gente chama de Constituição da Falta, né? O Piaget vai explicar isso, tem vários psicólogos, né, do desenvolvimento infantil que também vão falar sobre isso. A criança, ela nasce egocêntrica, né, mas não no sentido pejorativo, mas porque ela está muito em si mesma, né, e aí ela vai entrando nesse âmbito social, ela vai entrando na cultura, a partir daí, pensando aí no conceito do Vygotsky, das mediações, né, eu acho que eu já falei isso aqui no módulo, no ciclo 1 do Dialoga, né? O Vygotsky, ele fala assim, ó, a criança, aliás, o ser humano, ele não nasce humano, ele se torna humano, né? E ele se torna humano como? Ele se torna humano pela educabilidade, né? E o que é a educabilidade para o Vygotsky? É a apropriação da cultura. Então, eu me relaciono, né? Então, eu com a sociedade, né? Com o coletivo, com a linguagem, né? Me apropriando aí dessa cultura. E como que dá esse processo? A partir de processos mediacionais, não é verdade? Certeza. E já. Então, assim, ó, Não, pode pode falar, termina, Lu. termina que depois eu falo. Só para concluir. Então, assim, o Piaget lá no desenvolvimento moral, né, da infância, ele vai dizer que a gente nasce ali num estado de egocentrismo e aí a gente nasce ali, né, num estado de anomia. Então, portanto, sem regras. A partir dessas relações com o ser humano, a gente vai aí, então, se apropriando gradativamente, né, dessas regras, desse pacto civilizatório que opera as relações humanas. E aí, depois, o Piaget ele vai falar assim, ó, a partir dos 2 anos, quando a gente sai daquela teoria, aliás, daquele estágio sensório-motor, né, que a gente é puro instinto, que a gente é pura sensorialidade, a gente vai entrando num estágio que o Piaget vai dizer que é o estágio pré-operatório, né? Então, a gente já vai começar aí a ter relações. Nisso, a gente tem ali uma descendência, né? Uma linha em descendência desse egocentrismo. Quanto mais a criança se relaciona com o social, né, menos egocêntrica ela vai se tornando. Então, o segundo estado, né, do desenvolvimento moral da criança, que é quando a criança já entra ali naquela fase pré-operatória, o Piaget vai chamar de heteronomia, né? Então, hétero significa o quê? Significa diferentes, né? Variados. Então, o Piaget ele vai dizer assim, a gente sai do estado de anomia e a gente entra no estado de heteronomia, que normalmente é o período que a criança está na escola, né? Então, ali dos 2 aos 7 aninhos. Isso. Então, nessa relação, ela vai tendo fontes variadas, né? Ali de referências, né? De regras. Vamos pensar aqui vocês no dia a dia da escola, né? Então, a criança ela vai se apropriando das regras por 2 princípios que o Piaget coloca: o princípio da coação e o princípio unilateral do respeito. Então, assim, o princípio da coação é quando a gente vai dizendo não, né? Você não pode mexer ali, você não pode
pegar isso? A criança coloca a mão no nariz, qual é o comportamento da professora lá na escola? O que a professora faz? A professora fala, opa, isso não, né? Aqui não pode colocar a mão no nariz, né? Ou então a criança ali naquela fase do animismo, né? Que ela olha para a tomadinha, ela vê um rostinho e ela quer pegar a tomada. Então, a gente vai dizendo, opa, não pode colocar a mão aí. Aí, não, Fernando, aí não pode, machuca. Então, a criança ela vai tendo referenciais ali, né, a respeito das regras, né, de uma forma, assim, muito variada. Então, a família vai dizendo, né, talvez por coação, a escola vai dizendo, né, os objetos também, eles se colocam ali como uma relação limitadora, né? Sempre a criança, bom, aqui não, aqui machuca, aqui faz mal. E a partir dessa relação com o ambiente e com as diferentes, né, relações, ela vai aí se apropriando desses conceitos, vai internalizando e vai adquirindo as regras. E aí, assim, uma outra característica que o Piaget também coloca, e que eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho do porquê dessa assim, né, desse diagnóstico tão frequente do TOD, né, dessa tendência tão desafiadora das crianças, ele coloca que a gente aprende, então, ali, né, pela coação e também pelo respeito unilateral. E a Lu finalizou a fala dela falando sobre isso. É importante a gente valorizar o comportamento das crianças. E assim, ó, não é só valorizar, não é, ok, tudo bem, você fez, né? Mas assim, realmente promover uma identificação. Então, quando a criança ela faz uma fala ali apropriada, ou ela internaliza um conceito, é porque alguém se identificou com ela. É porque ela percebe que há uma relação ali com essa criança, com esse adulto, ou com esse outro mediador. Né? A gente precisa apostar nisso. E aí, assim, esse respeito unilateral, ele vai dando a partir das relações. E a gente sabe que as relações, elas estão mais enfraquecidas, né? Por conta de todo o processo social que a gente vem vivenciando. Elas estão mais enfraquecidas, assim, no sentido de que as famílias têm cargas horárias, assim, altíssimas de trabalho, né? Então, na escola, a criança, ela passa cerca de 8, 10 horas, então ela volta para casa, e assim, a gente sabe que também tem a presença do celular, a gente tem conversado muito isso, o ano passado eu fiz várias assessorias nas escolas, e assim, a criança ela fica muito no celular, né, então assim, essas relações, mesmo do contato, da interação humana, elas estão sendo aí permeabilizadas também por esses adventos novos da cultura, e as virtualidades, as intoxicações eletrônicas, elas estão aí, a gente também precisa tomar cuidado com isso. Precisa voltar mais para as relações, né? Porque, assim, é a partir das relações e das coações que a gente vai internalizando também essas regras, a gente vai se identificando. Quando uma criança ela não mexe em determinada coisa, né, ou então ela sabe que ali há um limite, é porque ela teve uma relação de identificação com algum adulto ou com algum mediador. E quando a criança tem o diagnóstico do TOD, ela vai para a terapia, e o que a gente faz em terapia é isso. A gente estabelece identificações, né? Então a gente vai fazer ali o manejo, vai fazer o trabalho com a família, em alguns casos a gente vai até a escola, faz um assessoramento, né? Mas justamente para estabelecer esse padrão de identificações. Ó, a Daniela colocou valorização, como você falou, Lu. Cuidar com os nossos olhos e ficam somente nas críticas. Exatamente, Daniela. É isso mesmo, né? A gente tem uma tendência, quando essas crianças elas manifestam esse tipo de comportamento, o que acontece em nós? A gente reage. Nós somos uma estrutura afetiva. Então, às vezes, quando você vê uma criança lá batendo numa outra que estava quietinha, assim, aparentemente do nada, você tem uma reação afetiva, né? Então, você tem Com uma relação certeza. de afeto, né, Lu? E a gente Com precisa certeza. também reconhecer isso na gente. A gente não pode esconder e dizer, não, ok, vamos mediar. Né? Eu reconheço isso para que eu possa conduzir essa relação de uma forma mais plena com a criança. Então, eu reconheço a manifestação que surgiu em mim, organizo ela e me inclino para a criança.
que é Isso bem aí. complexo, né? Lu, se tu quiser ir complementando, Não, eu quero, sabe o que eu quero falar, já que também assim, ó, é uma coisa que me preocupa e deve preocupar muitos de vocês também, é que no próximo ano nós vamos receber crianças totalmente diferentes. O porquê? Essas crianças, elas estão em casa e a gente sabe disso, a gente tem filho e a tendência da maioria dos pais é ceder. Ceder para o comportamento inadequado não acontecer, né? Então, para que não haja choro, eu dou o celular. Para que não ocorra uma birra, eu deixo comer com o tablet. Então, eu deixo fazer porque eu estou cansada, porque eu cheguei do trabalho, porque eu tenho que limpar a casa, e isso já acontecia, só que agora está acontecendo muito mais. As famílias estão cedendo muito mais. Então, nós vamos receber crianças, provavelmente, né, é, com pouquíssimas regras, que a gente está enfrentando isso em casa. A gente sabe, né, quem tem filho, está enfrentando, porque eles estão necessitando de outras coisas e o pouco que se tem para dar em casa, né, está dificultando. E a tolerância, as famílias não conheciam direito seus filhos. As famílias, elas não tinham essa vivência diária, elas tinham uma vivência de final de semana, que tu leva num parque, que aquela criança se exausta de tanto brincar, né? E hoje, essas crianças, elas estão fechadas, e essa questão que a Jaque estava colocando, assim, do que os nossos estudiosos trazem, da questão do Piaget, principalmente, é o que tu vai aprender. E como que essas crianças vão chegar para nós de aprendizado? Então, a nossa tolerância, a nossa empatia, a nossa resiliência mesmo em ajustar tudo vai ter que ser grande, né? E a questão da valorização, né, que foi o que se falou, é o que mais vai nos ajudar, porque não vão vir crianças com TOD, não é isso, mas vão vir crianças mini desafiadoras, né? Elas vão vir um pouquinho mais. A gente vai ah, voltar diferente, imagina elas, né, Jaque? perfeito, Lu, é isso mesmo, né? O que a gente sabe é que, assim, o efeito, né, do isolamento, então, dessa restrição de contextos, com toda certeza que ela vai alterar comportamentos, já tem várias pesquisas falando sobre isso, e aí, como você bem coloca, esse acolhimento, essa acolhida, né, assim, para a criança, nesse retorno às aulas, ele vai precisar ser diferente, né? A gente tem o período ali de adaptação, que é bastante comum, né? Então, vai ser uma adaptação diferente, né? Vai ser uma adaptação que a gente vai pensar aí numa forma realmente, assim, muito mais ampliada para conseguir, de fato, estabelecer, né, todo esse processo novamente com a criança, né? Então, assim, depois de praticamente um ano, né, em isolamento. E aí, como você colocou, e aí que o Piaget já relata isso lá na década de 30, né? Então, quando ele fala assim, olha, a gente vai adquirindo, a gente vai internalizando as regras, né, a partir de fontes variadas. E aí, quando a gente não tem essas fontes variadas, quando a gente tem uma pobreza, como está lá nas causas mesmo do Todd, né? A gente tem uma pobreza de ambientes, a gente tem uma pobreza de relações, como é que você vai trabalhar com ela essa questão das regras? Então, a psicologia, a pedagogia, né? Então, os professores, a escola ela tem um papel de constituição subjetiva muito importante, né? Da criança. Porque às vezes é a escola que vai perceber, poxa, olha como essa criança tem dificuldade de se relacionar com o outro, olha como ela tem dificuldade ali, né, de fazer essa relação coletiva, de entrar nesse pacto das relações. E aí a gente precisa fazer esse trabalho conjunto, com muito acolhimento, né? Em hipótese alguma, a gente
vai julgar as famílias, porque a gente também é uma família, a gente também tem os nossos problemas, a gente também, vocês aí, professores, a gente sabe o quanto a gente está se desdobrando, né, para tentar conciliar tudo. Então, a gente precisa ter esse movimento de empatia também, mas para ajudar a pensar. E pensar também no âmbito das relações. Né? Então, o quanto é importante para a criança ter ali esse respeito que a gente vai falar unilateral, essa relação com o pai, essa relação com a mãe, essa relação com o cuidador, né? Conhecer, poder explorar ali também a sua história pessoal, conhecer a sua história pessoal. Às vezes a gente sabe que as crianças nem conhecem, não sabem de qual é a descendência delas, né? Elas não sabem ali qual é a cultura que ela está inserida, de onde elas vieram, e a escola ela vai estimulando isso, né? Com a base, a gente sabe que vem estimulando ainda mais, mas isso é muito importante, né? Então, isso para a questão do vínculo, né? Então, assim, a teoria do vínculo, do Bowlby, que falam a importância desse apego, a criança precisa ter essa identificação com o outro. E aí, quando a gente tem esse estado de apatia em relação às regras, né, quando a gente tem esse de indiferença, a gente vê um pouco de como, assim, há uma fragilidade dessas relações e que a gente precisa fazer essa aposta, né? E aí, como é que a gente faz isso? Trabalhando todo mundo junto, né? Então, por isso que hoje, quando você fala de saúde mental, você não trabalha mais de uma forma isolada, a gente trabalha sempre numa proposta multidisciplinar, né? Porque é todo mundo ali com o seu conhecimento, conjugando esses saberes e tentando fazer aí um ambiente promotor do desenvolvimento humano, né? Então era mais para fazer essa contribuição mesmo, porque assim, às vezes a gente precisa resgatar os clássicos, né? Então, assim, Piaget, Vygotsky, Bowlby, Vallon, eles têm ali, né, escritos muito valiosos para a gente pensar o que está acontecendo hoje com essas crianças, por que elas chegam na escola dessa forma, absolutamente agitadas, intolerantes, indiferentes, né? O que está acontecendo no mundo que a gente percebe, né? Eu recebo crianças no consultório com esses padrões. Eu vejo também a aflição dos pais, eu vejo a aflição dos professores, e aí, assim, como é que a gente pensa, né, o desenvolvimento dessas crianças? Então, esse resgate aí dos clássicos, ele é bem importante, né? E sempre fazer essa aposta aí nessas relações. Como a Lu bem colocou, na próxima semana a gente vai trazer a psicóloga Patrícia, que vai falar um pouquinho ali de algumas técnicas, né, que eu acho que são muito valiosas para vocês, né, então, assim, de treinos comportamentais, de treino das habilidades sociais, inclusive a gente vai disponibilizar aqui, vou conversar com a Ana, para a gente já disponibilizar ali o material da Delpret, que é uma referência, né, ali no treino das habilidades sociais, que a gente vai trabalhar muito esse padrão assertivo com a criança, de como que é importante a gente desenvolver isso, e o quanto ela vai ganhando, né, porque a gente sabe que essas crianças com esses padrões, eles têm, assim, em síntese, muito sofrimento. Tem uma autoestima muito baixa, né? Eles têm poucos amigos, eles têm um desempenho social assim bastante embaraçoso. Então, se a gente puder ajudar aí com algumas técnicas específicas, a gente vai deixar aqui também disponível para vocês. E também, né, sempre nos colocando à disposição dos professores, né? A gente sabe que às vezes ali no manejo, no dia a dia com as crianças, a gente precisa ter um olhar de fora, né? Então, nós, enquanto secretaria, também a gente fica disponível aí para ajudar vocês a pensar em todo esse processo. Vamos finalizando, né? Já nos estendemos um pouquinho. Certificados, sim, todo mundo vai receber, né? Basta ali que vocês sigam as orientações na sala do Moodle. Então, é importante que vocês participem ali no fórum, que preencham também o formulário, e aí, ao fim, né, de todo esse processo, a gente vai disponibilizar o certificado para vocês. 193 participantes, a gente agradece, né, a participação de vocês. Lu, se tu quiser fazer o teu agradecimento, fica bem à vontade. Quero sim, gente, muito obrigado. Eu estou muito feliz com o projeto, né, Jaque? Obrigado pela tua colaboração aí, foi muito rica também. E obrigado a todas vocês que vêm nos acompanhando, assim, ó, é muito gratificante para a gente, tá certo? Obrigada a todas, um beijo no coração de todo mundo, tá bom?
Tchau. Gente, muito obrigada. Também faço das minhas palavras a Lu. Vocês estão sempre conosco, apoiando as iniciativas da Educação Especial. Obrigada. Um lindo fim de semana para vocês. Cuidem-se. E aí a gente aguarda vocês num encontro mega especial na próxima sexta, né, Lu? Tem a surpresa depois da psicóloga. Exatamente. Vai ser um encontro lindo de fechamento. Muito obrigada por todos. Um Vai bom fim de ser. semana e até a próxima. Até a próxima. Tchau.